Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Ibovespa apresentou queda de 1,03%, deixando a formação aqui de um topo ascendente ainda, ou seja, a favor da tendência de alta, um topo ascendente, uma formação de ponto de retorno de baixa aqui no gráfico diário, apesar dessa perda de força na formação desse topo, visto a sombra inferior grande aqui no candle. De qualquer forma, é uma sinalização para um movimento de baixa no gráfico diário, ou mesmo um movimento que pode ficar aqui de forma lateral. Para anular essa formação, precisa, no meu entender, romper os 43.601. Enquanto isso não acontecer, dentro do que eu acabei de mencionar, chance de uma correção ou de um movimento lateral, ou mesmo de um movimento de baixa, vindo buscar uma região de suporte mais baixo, por volta dos 40.000 pontos. Mini índice no pregão de hoje abriu com forte gap de baixa, e dentro aí desse gap de baixa, encontrei algumas operações. A operação que eu cheguei a recomendar aqui nesse ponto, na ponta vendedora, chegou a andar um pouco, não muito, ou seja, ficou travado, e na hora que rompeu aqui essa máxima, encerrei a operação. Essa operação trouxe aqui basicamente uma operação no 0 a 0, mais 0,02 e mais 0,002, que é praticamente 100% do capital sendo utilizado. A outra operação, essa operação poderia ter feito essa operação. No momento eu estava até digitando aí no Telegram com um dos participantes aí no canal DV Invest e terminei perdendo essa entrada, mas é uma entrada mais pelo gráfico de 60 minutos no início de um movimento de subida. Dentro da minha metodologia seria uma possibilidade de entrada. Enfim, aí passou essa entrada, depois não identifiquei outra entrada pelo G10 na ponta vendedora, devido a algumas avaliações que eu faço, principalmente em relação ao tempo. E na sequência, a outra entrada que me chamou a atenção, que cheguei a recomendar, foi essa aqui, que é basicamente o índice futuro tentou gerar um topo descendente no gráfico de 60 minutos, não confirmou aí de forma favorável, através de um topo mesmo, ponto de retorno de baixa no G60, aqui a formação desse topo, e na sequência, ao superar a máxima desse candle, seria uma possibilidade de entrada, ou seja, nova superação de máxima do G60. Então optei por essa entrada com esse ganho de força, e essa entrada aqui eu encerrei a posição aqui neste nível, ou seja, antes mesmo, porque já ia caminhar por fechamento do pregão, eu optei por encerrar um pouco antes, uma operação que trouxe aí um ganho de 0,54% na operação, e no capital total um crescimento de 0,53%. Para o próximo pregão, mantendo-se abaixo principalmente da máxima do pregão de hoje, 42.800, ainda ficaria mais voltado a buscar a operação na ponta vendedora no gráfico, principalmente de 10 minutos. Pelo G60, dependendo da movimentação que acontecer no decorrer do dia, ainda ficaria atento para a formação de fundo ou mesmo um rompimento mais forte para cima depois de uma lateralização. Seguindo, temos aqui para comentar a PetroR4. A Petro terminou o dia com queda de 1,02%. Eu cheguei a recomendar uma venda na Petro em R$4, ela ainda não está nesse patamar, espero que não chegue, né? Mas R$4,81, abaixo, ao perder a mínima do pregão anterior, ela já pulou o preço de entrada, veio aqui para baixo e começou a ganhar força para cima. A partir desse momento, que demora a acionar logo no início, na primeira hora de pregão, a entrada, eu fico aguardando a força, eu fico avaliando a força desse movimento contrário. Como ganhou bastante força, não deveria nem ter fechado esse gap aqui se o ativo realmente estivesse forte para baixo. Então, a partir do momento que chega no nível, mesmo no preço que foi estabelecido, eu já não executo de imediato. Eu fico avaliando como o ativo vai se comportar, principalmente nesse gap. E da forma como aconteceu aqui o início de formação de topo no G60, não me chamou a atenção, porque eu olho até o gráfico de 10 minutos, visto que eu fico olhando isso no mini índice. Então olhei, não me chamou a atenção, fiquei monitorando o papel para ver se ganhava algum tipo de força nessa região, alguma sinalização um pouco mais contundente por parte dos vendedores, não identifiquei isso e por esse motivo foi uma operação cancelada em cima da PetroR4. De qualquer forma, ainda ficaria atento para esse papel, para possível venda, se gerar alguma sinalização de força aqui para baixo, perdendo essa região de 4,78, ainda chamaria atenção para buscar uma venda de curtíssimo prazo no papel. Na sequência, Vale 5 no pregão de hoje, queda de 4,44%. O pregão de hoje, com gap de baixa, fica difícil gerar entrada. Por exemplo, você está tentando pegar na entrada contra a tendência. Se não entrou já no pregão anterior, esse gap de baixa, dentro do que eu já tinha falado na última videoanálise, esperava que o ativo abrisse para cima para buscar uma venda se perdesse 8,94, por exemplo, ou até mesmo um pouco mais acima.
na formação de topo nas primeiras horas de pregão, mas o ativo já abre lá embaixo, deixando aqui também algo semelhante a uma ilha de reversão, ou seja, um gap de um lado aqui e um gap de outro lado, no mesmo patamar, na mesma faixa de preço. Então é um ativo que abre sim um movimento aqui para baixo, com resistência já bem formada na faixa de R$ 8,94 a R$ 9,00, zona de resistência, e dependendo também dessa movimentação para cima e a sinalização de baixo de um topo descendente, seria uma alternativa ainda de se buscar uma operação bem rápida, podendo até ser uma operação de day trade em cima da Vale 5. Depois disso, temos aqui para falar de BBAS3. Lembre-se de dar um like aí, um joinha no YouTube, na nossa videoanálise. Banco do Brasil, BBAS3, queda de 3,33%. É um ativo que, se olharmos para o gráfico semanal principalmente, não conseguiu ganhar a força que o Ibovespa, que representa a média, conseguiu. Então é um ativo que está mais fraco do que a média. Com o pregão de hoje, abriu com forte gap de baixa, candle forte confirmando aqui para baixo o movimento, parou em cima da zona de suporte, tentou a subida de maneira mais fraca em relação aos bancos, aos outros bancos, como Itube e BBDC4. Então é um ativo que me chamaria a atenção, dependendo da sinalização que gerar também para baixo no G60, nas primeiras horas de pregão, ficaria atento ainda para buscar uma venda. Por exemplo, abre subindo e vem aqui perder os R$13, 13,01, R$13, seria a alternativa de se buscar uma venda na expectativa que ela venha romper todos esses suportes que ela tem aqui pela frente. BBDC4, para mostrar em relação a ganho de força como foi maior do que uma BBAS3, a última hora de pregão principalmente 1,57%. O ativo abriu para baixo, tinha aqui um candle de reversão chamado de estrela cadente, bateu no gap e ganhou força aqui para cima. Mas de qualquer forma, está mais prolongado o movimento para cima, abre-se a chance desse movimento ser um movimento ainda de baixa, mantendo aqui a chance de voltar para esse nível de gap. Se reverter esse candle forte de alta aqui do G60, ou seja, logo no início do pregão, traz a chance de se buscar aqui uma venda em cima de BBDC4 também. E por último, PSSA3, já comentado na última videoanálise, a possibilidade de uma venda nesse ativo. Recomendei a venda se perdesse a mínima da última hora de pregão, ali do G60, se perdesse 23,75, 23,74, abriu com gap de baixo, mas logo no início já voltou aqui para cima, trazendo a possibilidade de uma venda até um pouco mais acima, em cima de PSSA3. Fechou com queda de 3,75%, expectativa de que ela venha perder esse suporte nos 22,32. É uma operação que está aqui em aberto em 23,74, olhando aqui de forma resumida, 23,74 entrada, 24,54 stop, objetivo 22,14, risco de 3,37% nessa operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.